Graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando mais um quarto de hora de devocional sobre oração. Ontem nós estivemos falando sobre a oração modelo, a oração do Pai Nosso, a oração do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu gostaria de falar sobre a oração sacerdotal. Quando Jesus orou pelos seus discípulos, orando pelos seus discípulos, orou por nós também. É o capítulo 17 do Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 17. Obedecer ao Pai e permanecer no Pai, isso pertence a filhos e pertence também a nós como filhos de Deus, né? Como colaboradores de Cristo em sua tarefa divina de intercessão. Com que amor, com que ternura e de que forma apaixonada Jesus ora pelos seus discípulos. Olha só, João capítulo 17, verso 9, eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Que modelo de oração pelo povo de Deus, pois o povo de Deus é a causa de Deus, a igreja de Deus e o reino de Deus. Ore pelo povo de Deus, por sua unidade, sua santificação e sua glorificação. Como a questão da unidade desse povo pesava sobre ele, os muros de separação, a alienação, os círculos interrompidos na família de Deus e as tribos eclesiásticas em guerra. Tudo isso o fere, o faz sangrar e sofrer ao ver tais divisões. Ele quer unidade. Unidade, esse é o grande fardo notável da oração sacerdotal. Versículo 22, ele vai nos dizer: e eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. A unidade espiritual do povo de Deus, essa é a herança da glória de Deus que lhes transmitiu Cristo para a sua igreja, a importância de sermos um. Em primeiro lugar, nessa oração sacerdotal, Jesus ora por ele mesmo, não como suplicante no Getsêmani, agora não em fraqueza, mas em força. Aqui não há a pressão das trevas e do inferno, mas vai além do terrível interim. Ele pede para ser glorificado e que sua glória exaltada glorifique ao Pai. Sua sublime lealdade e fidelidade a Deus são declaradas àquela fidelidade a Deus que é a própria essência da oração intercessora. A vida dedicada ora. A nossa lealdade inabalável a Deus são preces eloquentes a Ele, permitem acessos e conferem confiança em nossa defesa. Essa oração é preciosa, mas suas paredes são inflexíveis. Que verdades duras e profundas, que mistérios insondáveis, que experiência rica e profunda, declarações estão envolvidas. Olha só, João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Verso 10. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Verso 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Voltando ao verso 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Vamos parar e nos perguntar: nós temos vida eterna? Conhecemos Deus por experiência conscientemente? Nós conhecemos realmente de forma pessoal? Conhecemos Jesus Cristo como uma pessoa e como Salvador pessoal? Nós o conhecemos com o coração e o conhecemos bem? Isso apenas é vida eterna e Jesus é glorificado em nós. Prossigamos nessa investigação pessoal. A nossa vida prova a divindade dele e Jesus brilha ainda mais por essa causa. Somos corpos opacos ou transparentes? Escurecemos ou refletimos sua luz pura? Mais uma vez perguntemos: buscamos a glória de Deus? Buscamos glória onde Cristo é buscado? O verso 5, Jesus disse: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Estimamos de fato a presença de Deus e tê-lo como nossa mais excelente glória e o nosso bem supremo?
Com que intimidade ele une a si mesmo e ao Pai a seu povo? Seu coração centra-se neles nessa hora de santa comunhão com o Pai? A partir do verso 6, Jesus diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus, e tu mos destes, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas essas minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Ele também ora para que esses discípulos sejam mantidos. Eles não deveriam ser apenas escolhidos, eleitos e possuídos, mas deveriam ser mantidos pelo olhar atento do Pai e por sua mão onipotente. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um, é o que ele vai dizer no verso 11. Jesus ora para que eles sejam guardados pelo Santo Pai em toda a santidade, pelo poder do seu nome. Ele pede que seu povo seja guardado do pecado, de todo o pecado, de pecados concretos, de pecados abstratos, do pecado em todas as formas de mal e de todo o pecado neste mundo. Ele ora para que possam não apenas estar preparados e prontos para o céu, mas prontos e preparados para a terra, para seus privilégios mais doces, seus deveres mais severos e suas ricas alegrias, prontos para todos os seus desafios, consolações e triunfos. No verso 15 ele nos diz: não o rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal, que os proteja do maligno. Ele ora para que eles sejam guardados do maior mal do mundo, que é o pecado. Ele deseja que sejam protegidos da culpa, do poder, da corrupção e da punição do pecado. A Nova Versão Internacional traduz por que os protejas do maligno, proteja do diabo, para que este não possa tocá-los e nem encontrá-los e nem tenha lugar neles. Que sejam completamente possuídos, cheios, guardados do Espírito Santo de Deus, protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo, como também confirmou Pedro na sua epístola, 1 Pedro 1,5. Ele nos coloca nos braços do Pai, no colo do Pai, no coração do Pai. Ele chama Deus ao ataque, dispondo-o na frente, posicionando sobre a retaguarda do Pai, à sombra do Eterno e sob a cobertura das asas do Onipotente. A vara e o cajado do Pai são a nossa segurança, conforto, refúgio, força e orientação. Os discípulos não deveriam ser tirados do mundo, mas guardados do mal que nele está. O mal monstruoso que se identifica com o mundo. Está presente essa era perversa, como Paulo vai dizer muito bem em Gálatas capítulo 1, verso 4. Como o mundo seduz, deslumbra e engana os filhos dos homens. Seus discípulos são escolhidos do mundo, tirados do alvoroço e do mundanismo, tirados da ganância devoradora, tirados do desejo do dinheiro, do amor ao dinheiro e do esforço pelo dinheiro. A terra atrai e prende como se fosse feita de ouro e não de terra, como se fosse coberta de diamantes e não de túmulos. Veja que Jesus disse no versículo 16, eles não são do mundo como eu também não sou. Eles não precisam ser guardados apenas do pecado e de Satanás, mas também da sujeira, das manchas, das marcas desse mundo, assim como Cristo era livre disso. A relação deles com Cristo não servia apenas para livrá-los das manchas maculadoras do mundo, de seu amor profano e suas amizades criminosas, mas do ódio do mundo que seguiria inevitavelmente a semelhança deles com Cristo. Nenhum resultado segue sua causa tão necessária e universalmente como esse resultado apresentado no verso 14. E o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Quão solene e assombrosa é a repetição da declaração: eles não são do mundo, como eu também não sou.
Decisiva, radical e eterna era a separação de Cristo do mundo. Decisiva, radical e eterna é a separação dos verdadeiros seguidores de Jesus com relação a este mundo. O mundo odeia os discípulos como odiou o Senhor e o crucificará, assim como crucificou ao Senhor, ao nosso Senhor. É pertinente a pergunta: temos a mesma separação do mundo que Cristo demonstrou ter? O mundo nos odeia como odiou ao nosso Senhor Jesus Cristo? As palavras dele têm se cumprido em nós? Olha o versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Ele se apresenta perante nós claramente como o retrato de um cristão que não se compromete com o mundo. Eis o modelo imutável no verso 16. Não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Portanto, devemos seguir esse modelo. A questão da unidade dos discípulos pesava sobre Jesus. Observe como ele chamou a atenção do Pai para isso e veja como rogou por tal unidade em seus seguidores, desde o verso 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como nós somos um. Mais uma vez ele repete as mesmas palavras ao antever as grandes multidões que afluiriam a ele com o passar das eras. Versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Observe como o coração dele estava focado na unidade. Que história vergonhosa e que anais sangrentos a falta de unidade tem escrito na Igreja de Deus. As paredes de separação, as alienações, as brechas no círculo da família de Deus, as tribos de homens guerreando e as devastadoras guerras fratricidas, ele olha adiante e vê como Cristo é machucado, como sangra e sofre novamente com todas essas coisas tristes do futuro. A unidade do povo de Deus deveria ser a herança da glória de Deus que lhes fora prometida. Divisão e lutas são o legado do diabo à igreja, um legado de fracasso, fraqueza, vergonha e aflição. A unidade do povo de Deus era para ser a credencial para o mundo da divindade da missão de Cristo na terra. Perguntemo-nos com toda sinceridade: estamos orando por essa unidade assim como Cristo orou por ela? Estamos buscando a paz, a prosperidade, a glória, o poder e a divindade da causa de Deus que se encontra na unidade do seu povo? Voltando mais uma vez, observemos como Jesus se apresenta como o expoente e o padrão da separação do mundo, pela qual ora a favor dos seus discípulos. Ele os envia ao mundo assim como o Pai o enviara ao mundo. Ele espera que sejam e façam exatamente o que ele era e fazia pelo Pai. Ele buscou a santificação dos discípulos a fim de que fossem totalmente dedicados a Deus e purificados de todo pecado. Ele desejava que os discípulos tivessem uma vida santa e um serviço santo a Deus. Ele dedicou-se à morte para que os seus discípulos dedicassem a vida a Deus. Ele orou por uma verdadeira santificação, uma santificação real e completa que abraçasse a alma, o corpo, a mente, no tempo e na eternidade. Nele, a própria palavra tinha muita relação com a verdadeira santificação deles. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Dedicação completa deveria ser o tipo de santificação dos discípulos. Sua oração pela santificação destes marca o caminho para a santificação plena. A oração é esse caminho. Todos os passos que ascendem àquela posição elevada de inteira santificação são passos de oração, aumentando o espírito de oração e aumentando a oração de fato.
Orem sem cessar, como Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses 5,17. É o prelúdio imperativo para que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. A oração é o interlúdio contínuo e a doxologia dessa rica graça no coração. Que todo espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. João 17, 23 e 24. Somente podemos receber todas as nossas responsabilidades e cumprir a nossa maior missão quando somos santificados, assim como Cristo nosso Senhor era santificado. Ele nos envia ao mundo assim como o Pai o enviou ao mundo. Ele espera que sejamos como ele era, façamos o que ele fazia e glorifiquemos o Pai como ele glorificava o Pai. Vemos como Jesus ansiava em nos ter nos céus, né? Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória e a glória que me destes. João 17, 24. Que resposta a nosso coração negligente dá a tamanho anseio fervoroso e amoroso de Cristo? Esperamos com tanta expectativa pelo céu como Ele espera nos ter lá? Quão calmo, majestoso e cheio de autoridade é o seu quero. Jesus encerra sua vida com calma, confiança e sublimidades inigualáveis. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Os anais da terra não contêm nada comparável a isso no que se refere à real serenidade e sublimidade. Que possamos alcançar nosso fim, assim, em suprema lealdade a Cristo. Pai, glorifica o teu nome nas nossas vidas. Nós te damos graça, honra, louvor, glória, Pai. Clamamos pela unidade da igreja, pela unidade do corpo de Cristo, que a cada dia possamos nos santificar, tendo Jesus como nosso modelo e as suas orações como exemplo para as nossas vidas, no nome dele que oramos hoje e sempre. Amém e amém. Persevera, continua 15 minutinhos de clamor e de oração, fazendo 3 vezes ao dia, 5 minutos cada um, e assim você pode fazer como Daniel e como Davi. Até a próxima, em nome de Jesus.